Bom dia, gente. Bom dia. Esse mês de abril é um mês muito importante para nós espíritas. É um mês que nós estamos celebrando a fundação do Espiritismo. 18 de abril de 1857, nós tivemos o Livro dos Espíritos. E para chegar nesse Livro dos Espíritos, nós temos também que estudar, como espíritas, como chegou esse livro às nossas mãos. Quem foi o autor desse livro? Quem trabalhou por trás desse livro? O livro que traz conceitos filosóficos, religiosos e científicos. E quando nós pegamos aquele livro e olhamos na história, nós vamos encontrar um homem diferente. Um homem que veio com a missão de trazer o Consolador que Jesus prometeu no capítulo 14 de João. Que ele disse que iria, e ele iria mandar um Consolador prometido. Aquele que ficaria conosco pela eternidade. E foi em meados de 1840, em França, que fenômenos peculiares começaram a acontecer. Eram mesas que giravam e davam respostas para as pessoas. As mesas levantavam até o teto e caíam no chão e se quebrava toda. Outras vezes a mesa subia e ela descia como se fosse uma pluma e assentava no chão. Essas mesas, os médiuns, as pessoas caminhavam nos salões e as mesas acompanhavam as pessoas como se fosse um animal de estimação. Esses fenômenos ficaram conhecidos em Paris. Todas as pessoas iam assistir esses fenômenos das mesas que giravam. Mas essas mesas também, elas davam respostas. As pessoas faziam as perguntas e aí viam as respostas através das pancadas, através dos toques, do pé com o pé. A mesa ia respondendo sim ou não. E quando esses fenômenos aconteciam, pessoas, estudiosos da França, que estudavam o magnetismo, começaram a observar esses fenômenos. E dentre esses conhecedores do magnetismo, que era a ciência que o médico Mesmer havia trazido naquela época, dizendo que nós emitimos uma energia, um fluido, os animais, as plantas, todos nós emitimos um fluido. E quando Mesmer deixou para a humanidade esse legado, outras pessoas seguiram Mesmer e começaram a estudar sobre esse fenômeno. E uma dessas pessoas era Kardec, ou Hippolyte Léon de Mizrahi-Vahioun. Quando esses fenômenos das mesas que giravam estavam acontecendo, os espíritos se manifestando através dos fenômenos de efeito físico, alguns amigos de Kardec começaram a investigar esses fenômenos. Porque para o magnetizador, eles até que hipnotizavam as pessoas, e as pessoas ficavam falando coisas que não eram da própria pessoa. Mas eles acreditavam que era um fenômeno anímico, um fenômeno da própria alma, uma transmissão de pensamento, um contato com o pensamento de um encarnado. Eles não tinham a ideia ainda da existência do espírito,
Mas quando esses fenômenos começaram a acontecer, e que pela primeira vez Allan Kardec foi convidado para assistir, ainda Hippolyte Léon Denis Rivail, pedagogo, cientista da época, ele achava que aqueles fenômenos eram fenômenos pueris, eram fenômenos que as pessoas iam para poder brincar com os fenômenos. Para ele não importava aquele fenômeno ainda. Convidado por mais de uma vez para assistir esse fenômeno. E quando Kardec aceita o convite para participar desse fenômeno, das mesas que giravam e davam respostas, Kardec vê algo que ninguém estava conseguindo ver. Kardec, com um olhar científico, ele começa a observar o efeito de uma causa. Na ciência, há um axioma na ciência que todo efeito tem uma causa. Quando Kardec observa os fenômenos, as mesas girando, ele fala assim, olha, a mesa girar, levantar, podemos encontrar a causa no magnetismo, uma energia que está envolvendo esse objeto. Mas quando a mesa, que não tem cérebro, que não é inteligente, ela começa a dar respostas inteligentes, aí a coisa fica mais complicada, porque para ter um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Se uma mesa te responde sim ou não, essa mesa tem que ter uma inteligência. Mas Kardec então observa, uma mesa não pode pensar, porque uma mesa não tem cérebro. Uma mesa é um objeto. Kardec então vai agora pesquisando, adentrando para encontrar qual a causa do fenômeno de efeito físico. Por que que as mesas giravam? E ele chega à conclusão, com as experiências, que existia uma inteligência por trás daquilo. Tinha uma inteligência por trás. Então ele descobre que, naquele momento, através da mediunidade de efeito físico, ele descobre que existe um outro mundo. Ele descobre que nós não estamos aqui sozinhos. Ele descobre que quem morre pode se comunicar conosco. Naquele momento, os mortos utilizavam os aparelhos, que naquele momento eram as mesas, as cadeiras. Agora tudo muda. Porque agora ele descobre um mundo novo. É quando, do mesmo jeito, quando nós trabalhamos com as mentes, descobrimos as lentes, as lentes descobriram o mundo pequeno, que os olhos nus não conseguem ver. Descobriram os vírus, as bactérias, os fungos. Os nossos olhos não conseguem ver esse mundo, o micro. As lentes também descobriram o macro. Foram para o universo e descobriram outros planetas, outros sóis, que os nossos olhos nus não conseguiam ver. Kardec, com a lente da mediunidade, agora descobre o mundo dos espíritos. O mundo dos sempre vivos. Kardec vem confirmar Jesus. Quando Jesus sai do túmulo e o corpo fica, Jesus confirma que nós não morremos. Jesus confirma que nós somos imortais. Só o corpo morre. Por isso que os seguidores do Cristo na época não tinham nenhum medo. Espíritos iluminados já entendiam que a morte não matava o espírito. A morte só mata o corpo. O espiritismo veio e matou a morte com essa descoberta, que o mundo dos espíritos existe. Mas agora Kardec estava descobrindo algo mais profundo ainda.
que nós podemos nos conectar com esse mundo. Porque essas conexões com o mundo espiritual sempre existiam. No bojo de toda a religião que nós conhecemos na Terra, aconteceram fenômenos. Aconteceram fenômenos espirituais que não são explicados. Se nós analisarmos toda a religião, todas as religiões, houve contato com a esfera espiritual. Existia alguém aqui na Terra que era o mediador do mundo dos espíritos. Kardec, então, agora está diante dessa revelação. E Kardec estava preparadíssimo para isso. Kardec faz parte do grupo de espírito da verdade encarnado. Havia do outro lado já um grupo de espíritos preparados para poder trazer essa verdade. Primeiro vieram os espíritos batedores para trazer os fenômenos de efeitos físicos. Porque não foram os espíritos iluminados que faziam aqueles fenômenos de efeito físico, como está no livro dos médiuns. São os espíritos batedores, são os espíritos que estão muito ligados à matéria, e com a permissão do mundo espiritual, esses fenômenos aconteciam para tocar os nossos sentidos. Porque nós somos muito materialistas e precisamos de algo para tocar os nossos sentidos e ver o fenômeno de efeito físico para tocar os nossos sentidos, para que depois Kardec pudesse trabalhar diferente. Ele começa a pesquisar agora como contactar com essas entidades. Eles existem, eles estão do outro lado. Kardec então começa agora a criar meios para poder conectar com esses espíritos. Instrumentos para poder conectar com esses espíritos. Ele achava que uma mesa era muito trabalho, levantar uma mesa para dar essas respostas. Fez uma mesa pequena, uma cesta, e foram inventando, criando objetos para conectar com os espíritos, até que ele entende que se o médium pegasse o lápis com a mão, não precisava de um instrumento. E surge a psicografia. Psico, alma, grafia, a grafia da alma. Duas almas que se encontram no mesmo corpo para trazer uma mensagem. Encarnado e desencarnado. Nesse momento, nesse instante, Allan Kardec agora começa a aprofundar. Ele tem instrumento agora para poder indagar o mundo dos espíritos. Olha que interessante isso. Eu fico olhando os nossos irmãos protestantes, amigos meus, né? Que falam: Manuel, você vai lá, está lá em Deuteronômio que Moisés proibiu o espiritismo. Está lá a palavra espiritismo lá. Eu falei: meu irmão, o espiritismo foi criado em 1857, como é que você... Não, está lá, não pode se comunicar com os mortos. Mas eu falei com ele: então naquela época tinha a proibição de comunicar com os mortos? Tinha. Ah, então existia. E por que o pastor fala que não existe? Só o demônio pode se comunicar. Aí ele: eu não sei, não, vou perguntar a ele. Só pode proibir uma coisa que existe. E proibiu porque usavam de forma equivocada. Se Moisés reencarnasse entre nós espírita, muitos centros espírita estariam fechados, viu? Porque usa o fenômeno mediúnico de forma errônea. Sem estudo. Sem compromisso com as entidades iluminadas. Só por vaidade. Fecharia. Então o fenômeno acontecia. Nós podemos nos comunicar com os mortos. Mas só que na doutrina espírita não tem mortos. Na doutrina espírita tem espíritos desencarnados. Na doutrina espírita nós não morremos.
Eu não tenho nenhum parente morto. Sua mãe morreu? Não. Seu pai morreu? Não, meu pai não morreu. Eu não tenho parente não morto. Eu tenho parentes desencarnados, que estão no mundo espiritual melhor do que eu. Eles podem voltar, eu não posso. Para mim ir para o Brasil, eu tenho que comprar um ticket. Eu tenho que ir para São Paulo, de São Paulo eu tenho que ir para Porto Seguro, de Porto Seguro pegar um barco, do barco eu vou para um jegue, do jegue eu vou para um carro, até chegar de onde que eu vim, de uma cidade do interior da divisa da Bahia com Minas. É quase 28 horas de viagem. Você não está sozinho. Não é? Imagina o negócio. Você chega lá, dá vontade de voltar de novo. Já está na hora de voltar quando eu chego. Mas se eu fosse espírito, eu só pensava, eu estava lá. Então quem é que está melhor, gente? É eles. Nós estamos na prisão do corpo. O corpo é uma prisão para o espírito. Então Kardec descobre. Kardec começa a indagar agora. Aí que está a grande questão, é agora. Quem é que responde para Kardec? Porque as perguntas que eles estavam fazendo eram perguntas a nível intelectual, a nível científico, religioso e filosófico. Quem é que estava respondendo? Era qualquer espírito que ele aceitava? Não. Eram feitas investigações. Kardec era um cientista. Ele fazia pergunta, ele pensava em um idioma, mas ele falava francês e falava outros idiomas. Ele pensava num idioma diferente, o espírito respondia no idioma que ele estava pensando, confirmando a existência do espírito. Os médiuns que incorporavam esses espíritos para as psicografias, a maioria eram jovens, meninas, que não tinham conhecimento científico profundo nenhum. Não podia ser delas. As perguntas, Kardec pegava as perguntas e mandava para países diferentes, com médiuns diferentes. Pegava essas perguntas e começava a comparar essas perguntas, a analisar essas perguntas, se eram verdadeiras mesmo. A gente acha que Kardec sentou lá um dia, domingo, assim, então ele começou a perguntar aos espíritos, aí surgiu o livro dos espíritos. Foi um trabalho de investigação muito profundo. Porque Kardec não era uma pessoa que aceitava, era racional, ele raciocinava. Por isso que na doutrina espírita a gente não pode aceitar qualquer coisa. A gente tem que perguntar, a gente tem que indagar. Surgiu uma questão que a gente ficou em dúvida, que não está de acordo com aquilo que o Espiritismo ensina, pergunte. A gente não pode engolir. Porque fulano falou, porque o médium fulano falou, porque senão a gente vai indagar. Por que disso? Kardec começa agora a indagar os espíritos. E os espíritos iluminados é que vão respondendo para Kardec. E o coordenador desse grupo, desses espíritos iluminados, é Jesus Cristo. Ele é o coordenador desse grupo. Grupo de espíritos da verdade, ou de verdade, como queira. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, nós vamos encontrar algumas comunicações que indicam que é o próprio Cristo que está falando. Era o coordenador desse grupo. Desses grupos de espíritos da verdade. Não era espíritos que Kardec pegou a laço aí no mundo espiritual. Eram espíritos que estavam já preparados para trazer essa mensagem. Kardec começa a indagar. Então Kardec prepara esse livro. Em 1857 ele nos brinda esse livro trazendo 4 partes distintas, que no primeiro tinha 3, mas depois se completou 4 partes distintas. Cada parte Kardec vai desenvolvendo algo diferente. Cada
parte, Kardec quer trazer algo para poder para mexer conosco. A primeira parte ele vai falar sobre Deus, sobre a criação. A segunda parte ele vai falar sobre os espíritos, o mundo dos espíritos. A terceira parte ele vai falar sobre as leis morais. E a quarta parte das consolações. Porque sofremos. Só que Kardec não para por aí. Eu não sei como é que ele arrumava tempo. Ele pega a primeira parte do Livro dos Espíritos, ele desenvolve a primeira parte do Livro dos Espíritos e nos dá a Gênesis. Ele pega a segunda parte do Livro dos Espíritos, ele desenvolve e nos traz o Livro dos Médiuns. Ele pega a terceira parte do Livro dos Espíritos, desenvolve e nos dá o que? O livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pega a quarta parte, desenvolve e nos traz o céu e o inferno. Fora a revista espírita, que muitos de nós espíritas nos esquivamos dela. E lá mostra como foi a vida de Kardec, como foi a vida dos primeiros espíritas daquela época, como eram os centros espíritas, os grupos espíritas daquela época de Kardec, as viagens de Kardec, está tudo escrito, os fenômenos, os médios que ele encontrava, os médios que iam encontrar com ele. Lá nós vamos entender vários fenômenos, como que acontecem os fenômenos na prática da revista espírita. Kardec então nos deixa com todo esse arsenal de conhecimento. E hoje nós estamos aqui com essa doutrina. E hoje nós estamos aqui com esse Consolador prometido em nossas mãos. A grande questão é, o que nós estamos fazendo com ele? Como que nós estamos usando esse Consolador prometido que Jesus prometeu e nos enviou? Porque muitas vezes nós estamos desnutridos espiritualmente e com todo esse alimento espiritual nas nossas mãos, que é a doutrina espírita, que são os conhecimentos espíritas. Quando a gente pega, por exemplo, a primeira parte do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre Deus, que vai falar sobre a criação, naquele momento a gente começa a ver Deus diferente, porque antes a gente via Deus como um homem. Era um velhinho de barba que ficava do outro lado, que ficava controlando o universo, esse velhinho de barba. Nós não entendíamos como que tudo foi criado. Nesse primeiro capítulo, Allan Kardec vai explicando, através das respostas dos espíritos, como que tudo foi criado. Quando ele pergunta sobre Deus, ele não pergunta quem é Deus, o que é Deus. Porque Deus não é uma pessoa, Deus não é uma criatura, Deus é uma força criadora. Uma força criadora que não para um segundo. Porque se Deus parasse, o universo entraria em caos. Deus é o motor do universo, como afirmava Albert Einstein. E Allan Kardec vem trazer esse Deus diferente. Não Allan Kardec, os espíritos vêm trazer esse Deus diferente. A causa de tudo que há no universo. A inteligência suprema. A inteligência suprema do universo. E nós somos as inteligências secundárias. Nós somos os filhos de Deus. Assim fica mais fácil para nós podermos entender a criação, como que tudo foi criado. Porque quando nós passamos pelas outras doutrinas, a maioria de nós somos ex-católicos aqui, eu penso, somos ex-protestantes, em que nós iríamos ali olhar como que tudo foi criado, é muito difícil para a gente engolir aquilo, que tudo foi criado em 7 dias, e teve um dia que Deus descansou. Deus foi fazer caminhada. Os nossos filhos, eu converso com a minha filha hoje sobre essas questões, ela fica indagando. Porque quando eles vão para a escola, quando eles começam a ver agora no YouTube a criação, como se dá tudo, eles ficam questionando como que pode ter surgido tudo dessa forma. E aí nós vamos para o outro lado, que é a ciência que tenta explicar a criação através do Big Bang.
Que tudo foi criado numa explosão cósmica. E que essa explosão cósmica veio do nada. E depois a gente vai para o nada e a gente fica falando o que é o nada. Porque até hoje a ciência não consegue explicar quem criou a energia para poder causar a explosão cósmica do Big Bang. Não tem uma explicação lógica, não tem uma teoria que vai explicar isso. Porque nós não queremos assumir que existe uma força criadora. Uma causa de tudo. Deus é a causa de tudo. Deus não para de criar. Deus está criando constantemente. Espíritos, mundos. E é na doutrina espírita que nós vamos entender que nós somos co-criadores junto com Deus. Que esses mundos que nós vemos ser criados, há a participação dos co-criadores, como Jesus Cristo, que co-criou o nosso planeta Terra, junto com os engenheiros do mundo espiritual. Um dia nós vamos ser esses co-criadores. Um dia nós vamos participar da criação como co-criadores do universo. É a doutrina espírita que vem explicar para nós isso. E aí nós vamos acalmando o coração para poder entender que Deus está em controle de tudo, principalmente agora que os nossos irmãos de outros segmentos estão agitadíssimos por causa dos sinais do Apocalipse. Os sinais do fim do mundo. Que o mundo irá acabar. Que a Jerusalém irá surgir, a nova Jerusalém. E nós espíritas estamos enrolados, viu? E nós ficamos a indagar onde que está Deus. Eu indago para os nossos irmãos. Porque eles me ligam para conversar sobre isso. É mais para poder saber, para poder acalmar o coração. Porque na doutrina espírita nós não temos o fim do mundo. E aí eu falo com alguns amigos espíritas, e se for o fim do mundo, é o fim do mundo físico. E você não é físico, por que você está com medo de morrer? Se explode o mundo agora, vai explodir o mundo físico, e nós espíritas vamos para onde? Para casa. Nós não somos daqui. Nós somos do mundo espiritual. Só que como nós sabemos que existe a inteligência suprema que coordena tudo, e as inteligências perfeitas que coordenam os sistemas, o nosso sistema solar é coordenado por um grupo de espíritos perfeitos. Está lá no livro A Caminho da Luz. E esse grupo de espíritos perfeitos, tendo Jesus como participante, tendo Jesus como coordenador direto da nossa Terra, eles agem nos fenômenos que acontecem. Até uma folha que cai no chão, eles sabem. Eles estão em controle de tudo que acontece na Terra. Nós, encarnados, o nosso livre-arbítrio tem um limite de ação. Porque nós somos espíritos ignorantes, nós somos espíritos ainda maus, nós somos espíritos ainda com muita agressividade no coração. Se nós fizéssemos o que nós queremos, nós colocaríamos fogo no mundo em uma semana. Então não há motivo para medo. Por duas coisas. Nós somos daqui. Nós somos de lá. Nós somos do mundo espiritual. E o outro motivo é que Deus está em controle de tudo. E esses fenômenos que nós estamos vendo agora acontecendo, não é o fim do mundo, é o fim de uma era, de um ciclo que é natural. É natural, gente. Se nós queremos ver a nossa casa limpa, a nossa casa está suja. O que é que a gente faz para a casa ficar limpa? É ficar deitado lá e ver, e aí começar a pensar na casa sendo limpa? Não. A gente tem que pegar um vacuum, um aspirador, né? A gente tem que pegar o aspirador e começar a aspirar e começar a fazer barulho na casa. A gente vai fazendo barulho, né? E o homem está deitado e você tira da cama e vamos ajudar. E a gente joga Clorox ali, e a gente agita a casa primeiro, não é?
Principalmente no dia que se o marido estiver assistindo o jogo de futebol, tem que parar, pega a televisão, vai lá pra fora. E a gente agita a casa, não agita? E vai esperando para todo canto, produto para todo canto. Aí depois que a gente limpa, não vê, a gente vê, oh my God, que maravilha. A gente deixa na cama aquele cheirinho de Clorox na cama. É a minha esposa, ela é de Clorox. Eu chamo Clorox Woman, eu chamo ela. Ela gosta de deitar na cama e sentir o cheiro do Clorox. A gente fica lá e acalma tudo, não é? Assim é o planeta que está acontecendo agora. Os espíritos estão jogando Clorox para todo canto. E o aspirador está passando, gente. E está aspirando quem não está indo com a vibração. Quem não ficar ligado com a vibração do novo planeta vai ser aspirado. Vai ser convidado para outra casa suja. Porque essa casa tem que estar limpa. Se o maridão não ajuda, manda para outra casa. O filho não ajuda, manda para outra casa. Mas ela tem que estar limpa. Que maravilha isso, gente. Saber disso. Que nada vai acabar. Está lá na Gênesis falando sobre isso. Não são os fenômenos físicos os sinais de uma nova, de um novo mundo. Eu chego a arrepiar falando aqui, viu, gente? São os fenômenos morais. Aí que nós vamos ver os sinais de uma nova era. Quando a gente não mais conhecer a palavra fome. Quando nós mais não conhecemos aqui mais, ficar nos anais da história, esse chacal devorador que é a guerra. Que não leva a nada. Só mata, destrói. Mas nós ainda precisamos. Quando a gente poder ler o pensamento um do outro, sem ter medo de estar lendo o pensamento um do outro, o que o outro está pensando de nós. Quando o meu coração for terno o suficiente para pensar no outro como um irmão. Não com só a minha família consanguínea como meu irmão, mas todos. Esses são os sinais de uma nova era. Os sinais físicos, isso não fala nada. Isso são fenômenos físicos, são fenômenos que acontecem na natureza. A Terra é jovem. É jovem a Terra. Os terremotos vão ter que acontecer. São fenômenos naturais. E que nós precisamos deles. Às vezes é no furacão, às vezes é vendo as pessoas passando pela dificuldade do furacão, que a gente começa a valorizar a casa que a gente tem. O local que a gente tem. Quem se lembra quando o Sandy visitou a gente aqui? Vocês lembram? Eu passei a orar todo dia pelo pessoal que trabalha no gas station. Porque você ficar naquela fila daqui também para pegar $20 de gasolina e ir para casa com raiva, porque tinha que brigar, né? Quer gasolina, né? E a gente vai agora no posto, a gente nem percebe isso, gente. A gente só percebe e valoriza o que tem quando o que a gente tem começa a sair das nossas mãos. O COVID-19. Você ficar na fila de supermercado para comprar ovo. Eu nunca na minha vida ia pensar nisso. Ficar numa fila de supermercado para pegar uma cartela de ovo. E se pegasse duas, se colocar no bolso e checar, tá com ovo aí? Tá com ovo aí? Porque só tinha uma cartela, 12 ovos para cada um. Era uma cartela era uma cartela de chicken para cada um. De frango para cada um. Olha o tamanho do nosso egoísmo, gente. Era uma caixa de água para cada um, porque se não fosse assim, a gente levava tudo. Papel higiênico. Papel higiênico que se fala.
história. Eu tava brigando. Brigar por causa do papel higiênico. É nesses momentos que a gente valoriza. Tá vendo? Os movimentos complicados, as situações difíceis acontecem, o furacão, essas coisas. A gente vive aqui nos Estados Unidos preparando para poder fazer a nossa ida para o nosso paraíso. A gente trabalha como louco. E vai, trabalha como louco. Eu só estou aqui para trabalhar. Quando eu aposentar e eu vou para a igreja, eu vou dedicar minha vida à espiritualidade, mas agora eu tenho que trabalhar. E aí a gente vai para o paraíso. Lê o livro dos Espíritos, sentado na parede. E aí vem um furacão e leva a casa. E a gente para pensar, meu Deus, o que eu fiz da vida? O que eu fiz da vida, gente? Por que eu não me preparei para esse momento agora? O sentido existencial da pessoa era a casa. O sentido existencial da pessoa eram as coisas que estavam dentro da casa. Que dificuldade para essa pessoa, meus irmãos. Vencer essa prova. É por isso que esses fenômenos vêm acontecer conosco. Para sacudir a gente. Para nos ensinar a valorizar o que a gente tem. Olhar para o familiar. Olhar para a situação financeira que nós temos. Olhar para a nossa geladeira cheia. A gente chega na geladeira e fala, eu estou querendo comer uma coisa, eu não sei que coisa que é assim que fala. Eu estou querendo comer um trem, mas não sei que trem que é. Não tem nada aqui? Não tem nada aqui. Aqui eu saio de perto quando a minha filha fala isso. Nossa. Deixa eu ir pro bênção meditar. Porque eu venho de um local tão pobre, gente, que a gente pegava aqueles danoninhos. Vocês lembram do danoninho? Primeiro a gente comia o papel. E aí a gente comendo os danoninhos assim na pontinha da língua. A gente ia comendo, depois a gente sabe o que eu tô falando, né? Comia na pontinha da língua e depois que comia na pontinha da língua tinha que lamber lá dentro e vai... Maçã era cada mês, porque não tinha esse negócio de maçã, não, isso é coisa de outro mundo. Uva só na Páscoa. Uva só na Páscoa. Na Páscoa não, no Natal. A gente parece que é da mesma idade, né? Na minha época, eu acho que eu sou mais velhinha. Picolé era assim, top do top. Que suco. Picolé. E a gente não valoriza nesse momento o que a gente tem. O que a gente valoriza? O que a gente não tem. O que a gente valoriza? É a turbulência. Meu Deus, como que pode ter acontecido esse terremoto no dia do centro? Eu liguei pra gente, o centro é o melhor lugar pra gente morrer no centro, vem pra cá. Mandei mesmo uma mensagem pra eles. Aqui é o melhor. Quem é que tem mérito pra morrer no centro? É poucos. Então vem pra que a gente vai morrer aqui? É o melhor lugar pra morrer no centro espírita. Morrer meditando em Jesus. Morrer pensando junto com os espíritos aqui dentro. E foram poucas pessoas na sexta. Costumei 30, veio mais ou menos uns 12. Os outros ficaram tão chocados que não conseguiram nem dirigir o carro. E nós ficamos pensando, quais são os livros que nós estamos lendo? Os livros tão profundos da doutrina espírita, e nós ainda temos o pânico de morrer. Não o medo, porque o medo é natural. O medo é natural. Nós todos temos que ter isso. É o instinto de preservação. Se não a gente pulava no prédio, acabava tudo. Mas o instinto de preservação faz com que a gente tenha esse medo para preservar, para a gente ficar no corpo. Mas o pânico da morte, de não sair de casa porque houve um terremoto a 30 quilômetros de nós, alguma coisa tem que ser meditada. O que nós estamos fazendo com esses conhecimentos que a Kardec nos trouxe, que Jesus permitiu que viesse para nós, da doutrina espírita? E quando a gente pega a segunda parte do livro dos Espíritos, a segunda parte vai falar do mundo dos espíritos. E daí vai falar do mundo primitivo.
Aí a gente vai para o mundo primitivo, a gente pensa que é um mundo de pessoas primitivas. Não, um mundo primeiro. O mundo nosso, de onde que nós vemos? Nós somos do mundo espiritual, gente. E nós estamos aqui de passagem. Mas só que o corpo físico é tão perfeito que a gente fica no corpo físico pensando que é o corpo físico. Olha que loucura. E a gente vai para o mundo espiritual e acha que está no corpo físico. E muitos espíritos chegam na reunião mediúnica pensando que estão no corpo físico. E a gente tem que falar com eles: meu irmão, você desencarnou, e ele morre de novo. Porque a gente fica grudado nisso. Meu corpo, minha esposa, meu esposo, tipo assim, os meus filhos. Não é nada de ninguém, gente. O meu carro, a minha casa, a minha fazenda com os bois no Brasil. E não é nada nosso, gente. Nada vai conosco que é de físico. O maridão fica, vai encontrar outra mais à frente, que é normal. A gente vai orar, tem que orar para ele encontrar uma pessoa melhor para cuidar dele. Orar para o esposo encarnou, orar do outro lado para a esposa encontrar alguém para cuidar dos filhos. Será que nós estamos preparados para isso, gente? Pouquíssimos, né? Pouquíssimos estamos. Por isso que André Luiz demorou voltar para a casa dele, porque ele não estava preparado para encontrar com o Ricardão que estava lá. Porque a gente não se prepara para morrer. A gente se prepara para aposentar no corpo. A gente tem que preparar para se aposentar para o mundo espiritual. Voltar para o mundo espiritual com os benefícios que nós vamos usar no mundo espiritual. Porque quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente vai ter uma alfândega, igual quando a gente vai para o Brasil. Quem vai para o Brasil aqui sabe o que eu estou falando, né? E aí quando eu vou para o Brasil, eu saio de perto da minha esposa. Eu fico lá no canto e ela vai lá com as coisas, né? E aquele monte de mala. Eu falei assim: essas malas não vai passar? Vai. Pode deixar. Eu vou dar uma volta e você fica aí. Aí eu fico lá do outro lado olhando. Ela brigando com o pessoal, né? E não, vamos ter que tirar isso aqui, vamos ter que tirar isso aqui, vamos ter que... Aí já tem uma mala reserva, gente. Just in case. E o pessoal não vai, tem muita coisa, senhora. Mas então vamos colocar outra mala, e paga a outra mala, e vai colocar outra mala. Minha senhora, tem muita coisa, tem que colocar, e vai, e nós vamos ter que levar mais e mais e mais e mais. E não passa na fase. Aí quando chega no Brasil, o pessoal pensa que está vindo um exército de gente. O exército americano está vindo para o Brasil, de tanta mala. No mundo espiritual do mesmo jeito. A gente vai para o mundo espiritual com um monte de mala e a alfândega para lá: parou! O apego. A gente vai para o mundo espiritual sem se preparar para ir para lá. Sem entender que nós somos de lá e vivemos aqui uma temporada. E a gente quer levar as coisas daqui para lá e não pode. É como se a gente tivesse mudar para o Brasil. E não, vou levar minha casa, ok? Vamos tirar a sua casa, vamos colocar um avião para levar a casa para o Brasil. Eu vou levar minha companhia de limpeza, vou levar todinho, vou levar para o Brasil. Vai ficar tudo aqui. A gente vai curtir o interiorzão lá no Brasil. Mas tudo fica aqui. O mundo espiritual do mesmo jeito. Tudo fica, gente. E é uma dor para o espírito. Quando chega do outro lado, ele vê que ele desperdiçou todo o seu tempo para juntar tudo que a traça come e que a ferrugem corrói. E que o ladrão rouba. As coisas materiais. É isso que a doutrina espírita, nesse capítulo 2, na segunda parte, vai ensinar para a gente. Que nós somos do outro lado. Que nós sempre temos que estar constantemente nos preparando para voltar. A morte não tem compromisso com a terceira idade, não, viu, gente? A morte pode chegar a qualquer momento. Mas só que a morte não existe. A desencarnação pode chegar a qualquer momento.
qualquer um de nós aqui já tem uma partida de futebol marcada talvez para a semana que vem. Lá do outro lado. Talvez já tenha um schedule marcado lá no hospital que a gente vai fazer, passar uma temporada. Está marcado o schedule, fulano e tal, está vindo aqui semana que vem. E a gente está aqui pensando que vai ficar pela eternidade no corpo. É assim que a gente pensa. A gente fica velho, fica na terceira idade, não aceita, e vem e puxa para aqui, puxa para ali, né? Para poder ficar no corpo jovem, não dá mais. A gente vai enchendo de coisa, e eu vou puxar outra chance agora, vai enchendo de coisa para poder voltar de novo à juventude. Parece que foi maribondo, que veio, e vai picando, fica uma semana e fica a pessoa, uau! Porque a gente quer ficar no corpo. Os lábios. A juventude, não dá mais, gente. Já se foi. O fluido vital já está esgotando. E quando o fluido vital está esgotando, a pele também ela vai sofrendo efeito. Os fenômenos fisiológicos do nosso corpo vai sofrendo efeito. Quando a gente tinha 21 anos, a gente chegava das festas e fazia aquele mexidão. Quem é que lembra dos mexidão? A gente colocava ovo dentro, casca de ovo, e colocava banana dentro, e aí mexia aquele negócio tudo e jogava no bucho e não podia nada. Ia dormir. Ia dormir ainda. Minha mãe já deixava tudo já, eu tirava para fazer o negócio. Eu chegava e jogava aqui no bucho e não tinha nada. 3 da manhã. Agora a gente come uma banana, depois das 6 já vem. Parece que tem um dragão na barriga. Já não dá mais. Uma feijoada a gente tem que primeiro fazer um schedule no corpo para comer uma feijoada. É no domingo de manhã a gente vai preparando, todo, porque se a gente comer à noite a gente morre. Não dá mais, o corpo já não dá mais. A energia vai acabando, e é natural. Sabe o que está acontecendo, gente? A gente está voltando para o mundo espiritual. Que maravilha. Porque no mundo espiritual não precisa de comer. A gente precisa de comer no mundo espiritual. A energia sexual vai acalmando. No 21 anos de idade a gente está assim, né? Só olha e já sabe, né? Aí vai chegando aos 40, a coisa vai acalmando. Cada 2 semanas. E aí vai chegando aos 50 e vai acalmando mais. E com 60 a gente vai beijando um ao outro. E aí vai acalmando a coisa, porque no outro lado não tem essas questões. É a fraternidade. É o amor. É o contato. É o olhar. Tudo isso é sexo. Do outro lado. Estamos preparando para voltar. É isso que a doutrina espírita nos explica, gente. E lá para a terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar com a figura que nós não entendíamos quem era. A figura que a gente chegava na igreja e nem olhava para ele direito. Que era Jesus Cristo. Jesus estava tão distante. Eu era coroinha de igreja desde pequeno. Rato de igreja. E quando eu chegava tinha uma imagem de Jesus, uma estátua de Jesus, eu ia assim, para não olhar nos olhos dele, porque jovem, o que é que não fez traquinagem, né? E eu ia assim para Jesus, não olhar no olho para mim, na estátua. Eu tinha medo de olhar nos olhos de Jesus, no olho de Jesus. É aquela coisa que esse atavismo religioso que está em nós ainda. E a doutrina espírita vem trazer Jesus diferente. O nosso modelo guia. Na pergunta 625, qual o modelo guia? Jesus Cristo. Jesus não é o nosso modelo guia, não é Allan Kardec, não é Chico Xavier, não é Divaldo Franco, não é o André, não é a Tênis, não são os trabalhadores. O nosso modelo guia é Jesus Cristo. Por que ele é o modelo guia, gente? Porque ele é o espírito mais perfeito que já pisou aqui na Terra. Nós não precisamos do padre, nós não precisamos do pastor, nós não precisamos do palestrante, nós não precisamos de ninguém para nos conectar com Jesus. Nós só precisamos de um coração sincero e uma prece sincera para conectar com Ele. O nosso amigo de todas as horas, Jesus Cristo. Quando eu cheguei no Espiritismo, graças a Deus, a primeira palestra que eu assisti foi falando sobre as 3 revelações.
E quando aquela palestrante estava falando sobre Jesus, eu falei, gente, eu nunca ouvi falar de Jesus como aquela pessoa estava falando. Então hoje Jesus está sentadinho junto conosco. Não é aquela criatura lá. Ela está aqui conosco, Jesus. Jesus é o coordenador da terra. Jesus é o coordenador dos nossos corações. Jesus é o sol das nossas vidas. Jesus não está naquele madeiro infame que nós carregamos no pescoço. Jesus não está naquele madeiro infame que nós colocamos nas casas. Nós despregamos Jesus da cruz. O Espiritismo despregou Jesus da cruz e colocou Jesus nos nossos corações. Ele está em nosso coração, Jesus. Ele vibra junto conosco. E ele tem os seus coordenadores diretos, que nós chamamos de anjos guardiães, que são os nossos advogados perante Jesus, que nós chamamos de anjo guardião. A coisa está complicada e ele vai advogar por nós do outro lado. Dá uma chance para o Manuel. Agora vai dar certo. O anjo guardião que nós temos em nossa vida. Cada um de nós tem. Cada um de nós, na família, tem aquele anjo guardião da família. O anjo guardião que coordena um bairro. O anjo guardião que coordena uma cidade. O anjo guardião que coordena uma capital. O anjo guardião que coordena um país. E o anjo guardião da terra, que é Jesus. É na doutrina espírita que a gente entende isso. Que a gente começa a ver Jesus de uma forma diferente. O amor não amado. O único meio para nós conectarmos com Ele, fazer o bem. Cuidar dos pequenos. É assim que Ele fala. E a última parte, para nós podermos terminar, que o nosso tempo já está indo, é as consolações. Nessa última parte, nós vamos entender o porquê que sofremos. Ele vai falar das provas, das expiações, mas primeiro do arrependimento, que quando nós cometemos um ato errôneo, nós temos que passar por esse processo de arrependimento. Depois do arrependimento vai vir a expiação e depois as provas. Que não existe, isso que é o importante, que o Espiritismo vem trazer. Não existe o fogo do inferno. Não existe as penas eternas. Nós não somos criados para sofrermos eternamente. Nós somos criados para sermos felizes. Ninguém vem para a Terra para sofrer. O sofrimento é opcional. Mas todos temos que passar pelas dores. Porque estamos no mundo de provas e expiações. A dor para nós espírita é a alavanca para o espírito evoluir. O sofrimento estagna-nos. O sofrimento é a revolta da dor. É a não aceitação da dor. É as questões que nós temos em relação à dor. Por que que eu sofro? Por que que essa dor não vem no vizinho? Por que que essa dor não vem na pessoa que está lá no Brasil? Por que que tem que ser aqui nos Estados Unidos o coronavírus? O terremoto, por que que não foi em outro país? Enquanto está em outro país, a gente não pensa. Porque é a dor do outro. É a dificuldade do outro. Mas quando a dor bate em nossa porta, quando a dor vai chegando de mansinho, a gente pergunta, por que que eu tenho que passar por essa dor? Por essa dificuldade? E surge muitas vezes a revolta, a não aceitação. E quanto mais revolta, quanto mais não aceitação, mais a dor vai se ampliando e se transforma em sofrimento. E esse sofrimento vai nos corroendo por dentro. Nós ficamos amargos, tristes. E a doutrina espírita vem nos ensinar que nós temos que estar livres dessas amarras do sofrimento. Entender que a dor é a nossa companheira abençoada que Deus colocou na nossa vida. Se o câncer surge em nossa vida, busquemos meditar por que o câncer surgiu. Por que essa enfermidade feroz surgiu em nossa vida. Ela quer nos ensinar alguma coisa. Ela quer nos mostrar alguma coisa. Ela quer tocar os nossos corações, tirar-nos a mente das coisas materiais e elevar para o mundo espiritual. É assim que acontece muitas vezes. Quando tudo está bom na nossa vida, tudo está maravilhoso na nossa vida, a gente some do centro espírita. Nós aqui não, o pessoal do nosso centro, viu? A gente some do centro espírita quando a coisa piora, quando o desemprego vem, quando a dificuldade no casamento aparece, a dificuldade com o filho aparece.
a gente vai aparecer no centro para poder aliviar o cinto que está apertado. Quando o cinto se afrouxa, a gente some de novo no centro. Por isso que a dor é necessária. E essa parte 4 vem explicar isso. Que a dor ainda é necessária. No mundo de provas e expiações, a dor é necessária. Precisamos dela. Por exemplo, se não fosse a dor física, a gente morria de uma infecção intestinal. É a dor que nos avisa que tem alguma infecção lá dentro. E depois da dor a gente vai buscar a cura, o alívio daquela dor. As dores morais que vão surgindo em nós, as dificuldades, os desafios que vão acontecendo, se a gente não busca entender o porquê que elas estão acontecendo, elas vão se ampliando, elas vão tomando dimensões maiores, até que nós chegamos à conscientização que nós não somos espíritos elevados, somos levados. E como espíritos elevados, nós precisamos muitas vezes do empurrão da dor, do aguião da dor. Todo mundo conhece o aguião, aquele que a gente empurra o boi, e o boi vai bater no pé, e a gente vai empurrando ele, ele vai para frente. Ele tem que ir para frente. Assim é a dor em nossas vidas. Então é isso, meus irmãos, que nós trouxemos nessa manhã, para podermos meditar nessa doutrina tão fabulosa que é a doutrina espírita em nossas vidas. Ser espírita é um privilégio. Reencarnar como espírita é como acertar na loto. É como acertar na loto, meus irmãos. No mundo espiritual, quando nós começarmos a ouvir sobre os conceitos espíritas, no mundo espiritual a gente vai entender o valor da doutrina espírita em nossas vidas. O que nós estamos estudando aqui hoje, nós iremos estudar no mundo espiritual para voltar para a Terra. E nós estamos estudando no corpo, na carne. Valorizemos. Agradecemos. Kardec não precisa do nosso agradecimento. Mas a nossa oração de agradecimento por esse missionário que renunciou à existência para nos trazer a terceira revelação que Jesus prometeu. A primeira foi Moisés. A segunda foi Jesus. A terceira foi o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe e nos envolva, meus irmãos, hoje, agora e para todos sempre.